Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Ricardo Franco e gostaria de compartilhar contigo um tema de suma importância da Bíblia: as parábolas. Por que Jesus utilizava as parábolas como metodologia didática e pedagógica? Então nós iremos falar sobre esse tema que é de suma importância. E para nós nos aprofundarmos nesse tema, nós iremos utilizar o capítulo 15 do livro de Lucas. Jesus, em todo o seu ministério, nos 4 evangelhos, ele escreveu aproximadamente 40 parábolas, sendo que 29 estão contidas somente no livro de Lucas. E no capítulo 15, que é conhecido como a lista de achados perdidos na Bíblia, nós vemos 3 parábolas onde nós vemos 3 coisas perdidas. A primeira, uma ovelha perdida, um animal; uma dracma perdida, uma moeda, uma pequena moeda que se perde dentro de casa; e, por último, um filho que resolveu pegar a sua herança e viver sua vida dissolutamente. Um filho que estava perdido, mas que voltou para a casa do pai, quando percebeu que na casa do pai não há escassez de nada. Na casa do pai não há falta de nada. Então, primeira coisa que nós iremos perguntar: o que é uma parábola? A parábola, ela é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral ou ensinamentos de vida. E Jesus ele se utilizava dessa ferramenta didática e pedagógica a fim de facilitar os seus ensinamentos e também de aproximar o seu reino das pessoas. Então, no livro de Lucas, ele é questionado. Jesus está sendo criticado justamente por estar falando com pessoas muito humildes, pessoas simples. E no versículo 1 do capítulo 15 do livro de Lucas, vai dizer assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Publicanos e pecadores. No versículo 2, os fariseus e os escribas, ou seja, os religiosos, começaram a murmurar, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. A primeira parábola que Jesus ele vai abordar aqui no capítulo 15, ele está falando de uma ovelha perdida, ou seja, um animal que está perdido, mas é uma perca inestimável, porque o seu pastor, ao perceber que uma ovelha das 100 que ele tinha havia saído do aprisco e se perdeu, ele larga as 99 e vai em direção a esta que está perdida. E ao encontrá-la, ele fica muito alegre, né? Que o texto diz no versículo 5, diz: e quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo a casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 juntas que não necessitam de arrependimento. Essa foi a primeira parábola. A segunda parábola, nós vemos uma dracma perdida, ou seja, um objeto pequeno que está perdido dentro de casa, mas que também tem um valor inestimável. Porque, segundo alguns estudiosos, essa moeda ela compunha o dote dessa mulher ou era toda a sua economia. Então, essa mulher ela começa desesperadamente a procurar dentro de casa essa moeda, até que ela acha. E de igual modo, como essa ovelha que estava perdida e quando foi achada, proporcionou ao pastor alegria, da mesma maneira, quando essa moeda foi achada, ela proporcionou uma alegria muito grande, porque o texto diz, no versículo 9, e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos por um pecador que se arrepende. E a terceira parábola, nós vemos que é a parábola do filho perdido, uma pessoa que está perdida, mas também que tem um valor inestimável. Um jovem que pede sua herança ao seu pai. E o seu pai, talvez mesmo relutante, ele dá a sua herança, parte da sua herança, a esse filho, e ele vai e ele gasta de forma dissoluta, de forma pródiga, tudo aquilo que ele havia recebido como herança. E quando ele está à bancarrota, quando ele está no nível mais desumano que um ser humano pode chegar, que é comendo as bolotas dos porcos, ele lembra que na casa do pai não há escassez de nada. Na casa do pai não há falta de nada. Na casa do pai, nós vemos que há proteção. Ele lembrou que na casa do pai dele havia proteção, havia provisão, havia alegria e gozo, havia acolhimento, havia vida. Havia alegria porque quando ele decide voltar, o pai o recebe de braços abertos e com um beijo. E a Bíblia diz que quando ele chega, o pai ele começa a festejar, pois ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essas 3 situações ilustrada por Jesus através de parábola, abordam o mesmo assunto. E qual é o assunto? A respeito do arrependimento. E aqui nós aprendemos que as portas
dos céus sempre vão estar abertas para aqueles que se decidem, né, se arrepender, para aqueles que estavam perdidos, mas foram achados, mas também para aqueles que decidem por si próprio voltar para a casa do Pai. Então, qual é a moral da história dessas 3 parábolas? O arrependimento, ele constrói uma estrada para que você e eu alcancemos a Deus ou para que Deus nos alcancemos. Um dia eu me desviei da casa do Pai. Cheguei ao mais baixo nível que um homem pode chegar. Destruído mais que arroz de terceira. Destruído emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, em todos os sentidos. Mas Deus usou a boca de um homem para ser a voz de Deus para a minha vida. Eu me arrependi e voltei para a casa do Pai. E hoje eu estou feliz porque eu sei que na casa do Pai não há falta de nada. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa meditar e pensar sobre isso. Deus te abençoe em nome de Jesus.